Muito louco, né? A gente tão longe conversando para o povo ver, né? É. E olha, já começou já, ó, a live já está lá, 10 segundos. Então, pessoal, tudo legal. bom? Boa noite a todos e a todas, né? Hoje a nossa live nós vamos discutir um pouco como que está assim a vida das pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, né? Eu estou aqui com a Amélia Galan, ela é militante do segmento há anos, né? Inclusive, no segmento, a Amélia foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, eu acho, nem lembro o ano, né, Amélia, que a gente já se conhece, né? E estamos aqui, faz tempo, né? Nem lembro também o ano. E estamos aqui com a Marli Santos, né, que ela é presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, também é uma militante do segmento, né? Das pessoas com deficiência e outras lutas que as duas aí travam aí cotidianamente, né? Começando, né, a Amélia dando um oi pro pessoal aí, cumprimentando o pessoal depois da Marli, e já falando um pouco também, assim, vocês podiam cumprimentar e falando como está sendo um pouco o dia a dia de vocês, né? Um pouco nessa época de pandemia, né? Porque tem vários aspectos, né? Eu mesmo tenho falado para todas as minhas lives que teve os primeiros 15 primeiros dias, eu quase surtei aqui, né? Começou a adormecer minhas mãos, minhas pernas, eu pensei que estava tendo um ataque cardíaco e tudo mais, e no fim eu vi que era ansiedade, né? De ver toda essa coisa, essa mudança de rotina, o sofrimento do povo, essa questão de leite, essa questão de morte, tudo isso vai abatendo a gente, né? Como que vocês cumprimentam o pessoal e falam um pouco, né, como está a vida de vocês, né, um pouco nesse momento de pandemia. Ok. Começar pela Amélia? Tudo bem. Bom, boa noite aí a quem está nos assistindo, né, a todos e todas. É um prazer, Toninho, estar aqui. Tenho achado bem legal essas lives, eu acompanho bastante, né? E interessante que mesmo no momento que está tudo parado, mas essa forma de encontro, né, tem discutido toda a problemática. Então, isso é muito, muito legal. Parabéns aí pela iniciativa, né, por estar fazendo esses bate-papos que são muito importantes. Quanto ao momento atual, o isolamento, realmente, no começo, eu achei que já senti que eu não saberia como seria isso, porque a gente não tem um tempo previsto para terminar, né? E isso, eu já sou uma pessoa ansiosa naturalmente, então agora eu estou, assim, ansiosa ao quadrado. A gente sente, assim, bastante medo, sabe, de tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está ouvindo, e de tudo que está acontecendo, na verdade, no país, né, porque o que assusta mais, né, não é só o vírus, é lógico que ele é complicado, mas, assim, as medidas de proteção, tudo isso, e uma discordância entre presidente, entre ministros, então isso leva a gente, assim, a uma... para mim, assim, isso tudo tem feito muito mal. Eu posso, né, para quem acha aí que é uma gripezinha, a Covid, eu tenho testemunho do meu irmão, né, que domingo foi internado no Hospital João 23, graças a Deus já está em casa hoje, mas ele ficou muito ruim, muito. Então, ele mesmo hoje falando comigo, ele disse, olha, não desejo isso para ninguém, é uma coisa horrível. E ele foi no começo, e ele está bem, né? Agora, a gente fica imaginando quem não tem muito família, sabe? As pessoas com deficiência que precisam de ajuda para fazer transferência, para tomar banho, tudo. Então, isso é uma grande preocupação. No meu caso, eu tenho toda uma dependência muito grande, né? Mas aí a gente fica pensando
aquelas pessoas bem lá da periferia, as pessoas que moram em comunidades, sabe? Como que tá sendo isso, né? Bom, um pouquinho é isso, mas a Marli vai se apresentar aí, depois a gente continua. Boa noite a todos e a todas, boa noite, Amélia, boa noite, Toninho. Tá sendo difícil, viu? Agora tá sendo difícil. Porque no início eu vou explicar por que não foi. Foi difícil, mas não foi. A minha mãe foi internada dia 30 de março com Covid-19. A minha mãe tem 82 anos. Então, eu fiquei assim, que eu não pensava em nada, era só na minha mãe. Até dia mais ou menos 17, 18 de abril, para mim essa pandemia não estava existindo, porque eu só queria saber da minha mãe, e só podia por telefone. Graças a Deus, hoje ela está bem, está em casa, a velhinha é forte, ela não se deixa abater, ela está em casa, está bem, e nós não tivemos. Eu e meu irmão, que moramos em casa com a minha mãe, nós não tivemos nada. Que bom, né? E daí, depois que começou, depois que minha mãe veio para casa, que eu comecei a voltar para o mundo normal. Daí, começou a ter muitas demandas no conselho, o pessoal ligando para o conselho e para mim, porque o conselho está trabalhando em home office, mas tem todas as informações que precisa, a gente passa tudo. Aí que eu comecei a ver. É de assustar. Como a Amélia disse, o presidente fala uma coisa, o governador fala outra, o ministro briga com outro. Então, isso me deixa muito apreensiva. Mas eu tenho fé que nós vamos sair dessa e muito melhores. Eu acho que nós vamos sair muito mais humanos dessa. Porque agora está todo mundo se ajudando mais. Procurando saber o que o outro precisa para ajudar. E eu acho isso legal. Isso eu acho que a gente não vai perder, não. E é isso. Que bom. É isso aí. Perguntar uma coisa para vocês. O Atende está funcionando nessa época de pandemia? Não. O Atende está funcionando para casos de hemodiálise. Só que não pode parar mesmo. Porque os outros atendimentos, ACD, lar escola, enfim, os tratamentos que estava tendo, não está tendo, está parado, e o Atende também está parado esperando uma posição. Na verdade, eu penso assim, o Atende, ele não tá tendo, não tem programação. Demanda. As pessoas não têm para onde ir. Eu acho que é mais isso, porque não tem atendimento mesmo. Porque eu soube, comentei com vocês antes de começar, né? Eu soube pela Lídia do Shekinah, né? Queria mandar um beijão para a Lídia, né? Uma guerreira. Que 6 motoristas do Atende, e ela me falou que era abaixo de 60 anos, nenhum tinha nenhuma doença pré-existente, os 6 faleceram de Covid, 6 pelo menos que ela conhece, que sabe, não sei se tem mais, né? E ela muito assustada com isso, né? E aí eu fiquei assim, aí tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque se tivesse tido algum atendimento do Atende, porque esses servidores do Atende acabam trabalhando, às vezes, em transporte coletivo em outros horários, né? Então, o transporte coletivo hoje é um dos maiores lugares de contaminação, né? Porque anda tudo lotado do mesmo jeito, né? Metrô, trem, ônibus, infelizmente, andam tudo lotados, né?
E aí, por isso que eu fiz essa pergunta, porque me preocupou quando a Lídia falou isso para mim, né? Uma outra coisa, né? É, como que você acha, assim, quais são os danos físicos e psicológicos que a pandemia está causando assim, com as pessoas com deficiência ou aquelas que vocês estão conversando, estão tendo mais contato? Pode começar pela Amélia, sei lá. Então, na verdade, Toninho, eu acho que vai depender muito de deficiência para deficiência. No meu caso, que é uma deficiência degenerativa, que é progressiva, quando o pessoal faz perguntas ali, como é que a gente faz? Não, né? Não, você está fazendo comentário, mas a nossa assessoria está pegando as perguntas, né? Tá bom, E, tá bom, tá e depois a gente responde elas. Não se Tá bom. preocupa, não. Então, no meu caso, eu já sinto, já com 3 meses sem fisioterapia, eu já sinto que eu estou perdendo, eu estou sentindo dores, né? Físico. Emocional, psicológico, até um dia desses, eu estava meio que achando que eu não ia ter estrutura, sabe? É que eu sou uma pessoa de muita fé em Deus, porque aí quando vê, acomete alguém da minha família, então tudo isso é muito, para o emocional da gente é muito complicado. A princípio, eu sentia falta de sair de casa, mas a gente acaba se adaptando. Agora, o que eu tenho sentido muito é medo, medo dessa sombra que fica na cabeça da gente, que é uma doença muito ruim, que estão abrindo várias covas para fazer enterros. Nossa, isso é muito complicado. E para mim, o que mais assusta, e eu acredito que para muita gente, é a questão de depois que você entrou no hospital, a família não pode mais te ver. Se você morre, você vai e ninguém entende. Eu acho que isso é o que está fazendo mais mal. Acho que para mim e para muita gente que eu conheço. Se você acha, Marli, como que tá essa questão aí das pessoas aí, dos danos físicos e psicológicos, assim? Você deve estar recebendo muito caso aí via o conselho, imagino, né? Sim, sim. Danos físicos nem tanto eu tenho recebido. Tem gente que tem que nem a Amélia falou, tem vários tipos de deficiência, né? Por exemplo, a minha deficiência eu não sinto nada físico. Para mim, normal. Mas o que está pegando muito, que eu recebo ligações via conselho, via WhatsApp, particular também, é depressão. As pessoas com deficiência estão caindo muito na depressão. Até no conselho, nós estamos tentando formar grupos de pessoas com esse tipo de problema e arrumar uma psicóloga, um psicólogo, seja, para fazer um papo online com eles, para a gente conversar em grupo para tirar as besteiras da cabeça, né? Porque você sabe, a gente fica parado, a cabeça é uma coisinha difícil de lidar. Então, fica pensando besteira, já viu. Eu não tenho depressão, porque eu já passei por tanta coisa na vida que eu não me assusto mais com nada. Eu tenho consciência que essa pandemia é uma coisa séria, tem que se cuidar, tem que tudo, mas assim, eu não tenho medo. Para mim, eu não me afeta em nada. Eu não sei se é por causa das outras pessoas que eu ouço, os problemas das outras pessoas, depressão, tem muitas pessoas com deficiência caindo no alcoolismo, tem muitas pessoas tentando se matar. Então, eu fico ouvindo essas coisas e tentando bater papo com as pessoas, que eu
para mim não me afetou ainda psicologicamente. Espero que não me afete. Só uma questão. Essa questão do alcoolismo e do suicídio está uma coisa enorme na sociedade, né? Tá. Mas os jovens, inclusive, o suicídio está grande, o alcoolismo está pegando todas as faixas, inclusive aumentou bastante o alcoolismo nas mulheres, né? As mulheres agora também começando a beber bastante. Mas você acha que a incidência é maior nas pessoas com deficiência ou você acha que a incidência está igual ao nível da sociedade? Eu acho que está maior nas pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência já têm problemas, né, do seu dia a dia para fazer tudo. E eu acho que agora elas estão tendo muito mais. A depressão está pegando feio mesmo. A gente percebe, Toninho, a gente que trabalha com pessoas mesmo carentes, né? A fraternidade faz esse trabalho. E tem o trabalho de visita, que hora está parado, as reuniões, que hora estão paradas. E a gente, porque como trabalha com todas as áreas de deficiência, que físico, intelectual, tal, a gente percebe nas pessoas com deficiência intelectual uma ansiedade para ter uma reunião no próprio online, sabe? Tem membros do grupo, principalmente que eu participo, principalmente do grupo, que as perguntas chegam, eu me perco aqui, do grupo que fica ligando para saber, né? Não estão suportando o isolamento. Agora, eu fico assim pensando, né? Imagina ultimamente, quando eu estava saindo, né, antes do isolamento, tinha muito morador de rua que era cadeirante, a gente já chegou a ver muitos. Como que está a situação dessas pessoas? A gente aqui de longe fica tentando, né? Porque quem é da FCD, a gente conhece, a gente tenta dar um apoio da onde a gente está. Mas esses casos que a gente não alcança, a gente fica, assim, bastante preocupado, viu? Sim, Pode falar. Na Cracolândia também tem muitos cadeirantes. Infelizmente. Muitas pessoas que a gente não consegue alcançar. Então, o trabalho que já era difícil, né, já era árduo e a gente não conseguia, eu acho que, dar soluções, encaminhamento para tudo, agora então ficou de uma maneira muito mais isolada, né? Essas pessoas às vezes podem não estar tendo nenhuma assistência da prefeitura e as pessoas estão a léu, né? Tem essa possibilidade grande do que está acontecendo, né? Ô, então, Toninho, deixa eu só falar uma questão, né? Colocaram aí numa das perguntas sobre a questão do atendimento, como que está sendo, né? No caso, o conselho, né, Marli, teve a Sandra Reis, que teve um problema lá, porque, assim, o que eu conheço mesmo, assim, foi o meu irmão, e no Hospital João 23, ele foi atendido muito bem e foi atendido rápido, né? Agora, as pessoas com deficiência mesmo, eu não sei. Tem o caso da Sandra, que poderia ser Tem citada. A Sandra Reis. Ela está com Covid? Estava com Covid, foi internada, mas já saiu, está bem também. Então, graças a Deus. Eu sei dizer a questão dos leitos, né, de UTI. Na cidade de São Paulo, nós estamos praticamente com 92% dos leitos ocupados, né? E o problema é que tem algumas internações que acabam sendo curtas, mas é exceção, igual a própria Amélia falou do irmão dela, são exceções. A grande maioria fica em torno de 20 dias, né? Ou até um pouco mais nos leitos. Então, o problema é que vai chegando mais paciente, mas se demora para vagar o leito. E a crescente de casos que está acontecendo
a gente está com medo que o sistema entre em colapso e vai ter um momento que não vai ter mais leito para as pessoas, né? A prefeitura até tem aberto, a prefeitura tem aberto novos leitos de UTI, mas mesmo abrindo novos leitos, nós já estamos com 92% dos leitos ocupados, né? 8% já é uma margem muito pequena, né, de reserva que é perigoso, né? E o que mais o que mais assusta, e eu queria também perguntar isso para vocês, o que mais me assusta é que no começo da pandemia, que o governo foi lá e fez o isolamento social, né, e que deu resultado, senão a gente estaria numa situação pior ainda, né? Mas os casos ainda não eram poucos naquele momento, né? Comparado com hoje, né? A cidade de São Paulo é o principal epicentro da contaminação e das mortes também, né? No Brasil. E aí, como que vocês estão entendendo agora essa flexibilização do Dória e do governo Bruno Covas de, como se diz, começar a flexibilizar o isolamento, né? Na visão de vocês, a situação já está controlada ou na situação de vocês ele está cedendo um pouco não, ele está cedendo ao capital, aos grandes empresários, e ele está cedendo também aos bolsonaristas, que está perseguindo muito o Dória. Inclusive, eles estiveram na Câmara Municipal, que eu fui trabalhar semana passada presencialmente, né? Eu só fui 2 vezes na Câmara trabalhar pessoalmente até agora, eu também estou no isolamento, e tinha lá umas 50, 60 bolsonaristas pedindo o impeachment do Dória, fora Dória, por conta que eles querem a liberação das coisas, né? Na visão de vocês, o Dória e o Bruno Covas está cedendo à pressão dos empresários e dos bolsonaristas ou realmente vocês sentem, e o que vocês também estão lendo, é que as coisas estão estabilizando aqui na cidade de São Paulo? Olha, eu não sei se eles estão cedendo aos bolsonaristas ou não. Eu só sei que eu acho muito cedo para voltar. Exato. Eu tenho muito medo. Eu acho que não é hora de voltar, porque se for pensar, você só tem 8% de leitos na capital, quer dizer, vai morrer muita gente, mesmo sem porque... atendimento, né? Sem atendimento, mesmo porque as cidades ao redor, a grande São Paulo, tem muitas que se confundem, São Paulo com Guarulhos, São Paulo com Diadema, são muito perto uma da outra, e muitas pessoas trabalham aqui em São Paulo e vão para outros lugares. Quer dizer, vem para cá, pega o vírus, leva para lá, ou vem de lá com o vírus, traz para cá. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho que é um meio que tem para exterminar, né? Eu acho que estão brincando com isso demais. Eu acho, porque até a semana passada falava em lockdown, né? Que ia ter lockdown, tal, e depois já nessa semana vira, não vai ter mais, tá tudo certo, pode sair com máscara, que tá tudo certo. Eu acho isso muito perigoso. E foi uma mudança muito rápida, né, Marli, de posicionamento, né? Do lockdown já para a liberação de uma hora para outra. Né? Foi muito assim, porque se fosse um mês atrás, tivesse falado de lockdown, daí não deu certo, deu certo, né, como estava, o isolamento e tal, mas não, foi muito rápido, uma semana, acho que de um dia para o outro se falou em lockdown e depois soltar tudo. Então, eu acho muito arriscado, principalmente que vai ter muita gente com deficiência mesmo, sofrendo, porque se abrirem tudo, vão abrir os hospitais para fazer fisioterapia, os tratamentos que as pessoas com deficiência fazem geralmente. E essas pessoas com deficiência vão querer fazer, porque está todo mundo doido de ficar dentro de casa. Então, vão querer fazer, mas vai fazer o quê? Vai
trazer essa doença. Pode contrair o vírus em algum lugar, ou no atende, ou no ônibus, ou no metrô, indo procurar o tratamento. É triste. E eu penso Como que você assim vê também. isso, Amélia? Não, então, eu penso assim também. E as pessoas vão estar saindo de casa para ir trabalhar. A pessoa com deficiência, às vezes, nem vai sair, mas vai chegar para ela. E Sim. é uma coisa assim que não dá para entender. A estatística está mostrando que o número de contaminados está aumentando. Só que aí vão querer abrir agora tudo. Isso é muito errado. Para mim, assim, eu nem, na falar a verdade, eu não sabia que ia abrir novamente. Eu fiquei sabendo aqui agora. E acho, assim, absurdo. Porque não está seguindo a Organização Mundial de Saúde, né? Porque a doença é muito séria. Sim. Eu gostaria que tivesse alguém que faz essas contas, que fizesse no meu salário também, né? Porque aumentaria bastante. Porque eu não consigo saber como que é essa conta. Está subindo o número de infectados e pode abrir? Porque o negócio é sério mesmo. Não sei se vocês estão vendo que a China começou a fechar algumas partes do país dela, algumas cidades, algumas partes estão sendo fechadas por causa de uma outra onda, né? Na França, que as coisas estavam se estabilizando, 70 escolas tiveram que ser fechadas novamente, né? E aqui no Brasil, a impressão que dá, eu acho que não é só a impressão que dá, eu acho também muito por conta do que vocês falaram, né, do governo Bolsonaro, que vai lá e fala que é uma gripezinha, desqualifica o tempo todo a ciência e o estudo e o conhecimento, né, e coloca a questão do trabalho e dos interesses dos grandes empresários para trabalhar, para que tudo funcione, para a economia funcionar a todo custo, em detrimento da vida das pessoas, né? Então, eu acho que isso acaba polarizando o país e muita gente fala, mas se o presidente está falando isso, né, então eu acho que ele está certo, ele é nosso presidente, então acaba criando na sociedade uma dificuldade muito grande, né? E mesmo o Dória e o Bruno, apesar de eles não fazerem um discurso igual o Bolsonaro, né, mas na prática, né, eu percebo que eles falam, vamos seguir a ciência, a OMS, aqui a Organização Mundial da Saúde, né, o isolamento, tudo mais, mas ele fala isso de boca, né, mas quando você vai ver os transportes públicos, que é responsabilidade do Estado, o metrô e o trem, e os ônibus, que é responsabilidade do município, você vê que está tudo lotado, quer dizer, o discurso é um, se eu sou prefeito ou governador, eu tenho que pensar uma medida, algum jeito que esses ônibus e esses trens e metrôs vão andarem lotados, porque é o maior índice de foco de contaminação está no transporte público, as pessoas ficam amassadas lá, né, tudo amassada uma na outra, e as pessoas espirram dentro do ônibus, os vidros fechados, né, quer dizer, é um absurdo o nível de contaminação. A gente, inclusive, entrou no Ministério Público por conta disso, porque para cobrar do governador, principalmente, porque os metrôs estão andando abarrotados, né? Tem que usar máscara, mas só isso, só por si só, não é uma proteção importante. Nós defendemos o uso da máscara, mas isso não resolve o problema. Ele ameniza o problema, né? Mas não resolve 100% o problema, né? Então, é difícil, né? Essa situação toda, né? E agora, no nosso ponto de vista, na hora que o governador e o prefeito começam a abrir um pouco as coisas, né? Vai abrir gradualmente, aí shopping, estamos horários, com uma quantidade X de pessoas, né, tal, tudo mais, e as coisas vão se abrindo, na nossa visão é que realmente eles estão atendendo o interesse empresarial, né? Mas isso vai ter um custo para a cidade. Daqui, espero não ver isso, mas daqui uns 15 dias corremos o risco de ver gente morrendo sem ter nenhum atendimento nas nossas UTIs, né? E aí eu quero ver o que vai acontecer. É o lucro em detrimento da vida, né? Isso. Né?
E é uma pena, né, que a gente tenha governos que pensem desse jeito, né? E mais ainda, né, eu não sei se vocês viram também uma pesquisa interessante, né? Os países que fizeram isolamento lá, lockdown, tranca-rua, forte, né? Eles estão resolvendo o problema muito mais rápido e a economia começa a melhorar rapidamente também, porque os investidores querem fazer investimentos nos países que acham que o retorno do seu dinheiro de investimento vai ser rápido. E como que eu vou investir em um país que está arrastando a pandemia por meses e meses e meses? Eles vão escolher aqueles países onde conseguiu resolver primeiro a situação do coronavírus. Então, até para a economia, esse discurso do Bolsonaro, a princípio, parece que é uma coisa boa, mas se você for pensar mesmo, não é, porque quanto mais durar tempo a pandemia, mais os investidores vão deixar de investir no país para que gere emprego. Então, até para a economia, o Bolsonaro faz um discurso ruim, né? Que aí eu não entendo como esses assessores econômicos deles estão fazendo. Ele é todo ruim. Impressionante, né? Como é que consegue, né? Bateu o recorde, né? Bateu o recorde. Eu tenho dia que eu falo assim, meu Deus, como uma pessoa pode ser tão ruim assim? Parece que vem encomendado o negócio, né? E uma coisa, na região de vocês tem as agentes de saúde? Elas estão fazendo as visitas normalmente para vocês? Como é que está essa situação? Aqui onde eu moro não tem esse tipo de atendimento, né? De vir a pessoa em casa, tudo. Inclusive a vacina da gripe, eu solicitei que fosse em casa, mas eu tive que ir lá para tomar, né? Olha, então, eu acho que está ruim para todo mundo, viu? Os lugares que tem ainda, que tinha, eu sei disso porque uma amiga minha falou que procurou o médico da família para ir ver a filha em casa com deficiência e eles mandaram levar no posto, que não podia ir ninguém. Quer dizer, não está tendo em lugar nenhum. Está um absurdo. E isso acaba dificultando, né? Porque a pessoa também, o hospital é o lugar de maior infecção, mas as UBSs também são procuradas para aquelas pessoas que têm os sintomas mais fracos, né? Então, o Covid está circulando nesses espaços, né? As pessoas ficam até com medo de ir até a UBS, às vezes, né? Assim, se eu estou aqui com um probleminha, vou aguentando aqui do que eu preferi ir lá na UBS. E aí, já emendando, e como que fica, por exemplo, as pessoas com deficiência que precisam de fraldas, né, por exemplo, para pegar lá nas UBSs, ou precisa de insumos, por exemplo. Vocês estão tendo contato com as pessoas com deficiência que precisam desses insumos, como que eles estão fazendo, se eles estão conseguindo, ou se fica mais difícil para pegar com a pandemia, não estão conseguindo pegar, né? Como que fica a situação? Está difícil. Na verdade, Toninho, até medicamento tá faltando, né? Minhas irmãs, elas moram num outro município, mas quando eu percebi que a reclamação delas, daí eu fui ver, aqui também, até medicamentos assim que você pega tá um pouco mais complicado, né? Por enquanto, o pessoal da FCD, assim, que eu conversei, não falou de falta de fraldas, essas coisas, mas com certeza a solidariedade é que deve estar atuando aí de uma maneira melhor, porque eu não creio que está tudo normalizado, não. É o que eu ia falar. Pode falar. Está faltando, sim. E a solidariedade que está dando vez a isso, porque eu conheço muita gente com deficiência que pega a fralda de um, dá remédio para o outro, um clubinho de troca mesmo, porque está faltando, já estava faltando antes da pandemia. Antes estava faltando. Agora só se agravou.
Agora só se agravou, piorou muito, muito, muito. Ah. E como se diz, tem algum assim, segmento das pessoas com deficiência que vocês avaliam que está sendo pior? A própria Amélia já tinha falado, acho que foi a Amélia, que falou que as pessoas com deficiência intelectual estão tendo mais dificuldade. Foi a Amélia ou foi você, Marli? Eu não lembro qual Foi das a duas. Amélia. A Amélia. Amélia. Então, mas eu fico pensando assim, para essas pessoas mesmo que precisam desses insumos, né, ou para se alimentar, ou para qualquer outra questão, né, as pessoas, fico imaginando, as pessoas recebem geralmente um LOAS, né, que é um valor muito baixo para as pessoas se manter. Se elas não estão conseguindo esses insumos via o SUS, né, via a prefeitura, né, como que elas estão se virando, né, como que elas estão fazendo? Não consegue comprar do próprio bolso, mas nem sempre a gente consegue uma rede de solidariedade, né? Aí a pessoa Sim. tem que se virar mesmo com o que ela tem ali na mão para se virar. Como que está a situação, né? Então, Toninho, eu acho que quanto mais para dentro da periferia, quanto mais pobre, a situação está muito ruim. Só que, como está todo mundo isolado, nem sempre a gente sabe exatamente o que está acontecendo lá na casa do outro, né? Da outra pessoa. E, aliás, Toninho, eu queria parabenizá-lo, né, pelo PL aí, do auxílio emergencial para a pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência, ela acaba tendo um gasto maior por mil motivos, né? Por N motivos. E muitas vezes isso não é levado, né, em conta. Então, é como você disse, o BPC é um salário, né, e muita gente também perdeu de um tempo para cá, está aí com tudo parado, sabe? Entra com E processo, está fica perdendo, Amélia. Tá Agora, perdendo. durante a quarentena, estão perdendo, estão tirando o BPC de muita gente. Então, a o PL que situação é muito crítica. Então, o PL que a Amélia está falando é o que a gente apresentou o 267, agora 2020, que cria um auxílio emergencial para as pessoas com deficiência, né? A gente conseguiu na Câmara Municipal, até porque eu sinto que até os vereadores, que a gente fala mais conservadores, né, parece que estão com o coração um pouco mais amolecido, né? Então, a gente conseguiu, eu acho que, implementar algumas políticas públicas importantes, que saiu em nome, inclusive, dos 55 vereadores. A gente conseguiu colocar coisas no projeto que eu acho que a gente conseguiu avançar. Uma das coisas que a gente colocou importante, que nós batalhamos bastante, foi para que garantia vaga em hotel, né, nos quartos, para as pessoas em situação de rua, porque elas estão abandonadas lá na rua, né? Isso já foi aprovado, o Bruno pode implementar a qualquer momento, né? Mas, assim, o que vocês acham assim do nosso PL 267? Porque eu sinto que a gente conseguiu avançar em algumas coisas. Depois que a gente conseguiu aprovar essas coisas que eu falei para vocês, eu dei só um exemplo das pessoas em situação de rua. Aí eu falei agora, eu tenho falado insistentemente lá no plenário, né, virtual, que agora um olhar tem que ser dado às pessoas com deficiência, por conta disso que vocês estão falando mesmo, né? As pessoas têm um custo alto, né? O Carlos Alberto, quando estava no nosso mandato, queria também mandar um abração para o Carlos Alberto, que é um querido, está assistindo a gente aqui agora, que ele me ligou antes, né? Eu via a manutenção da cadeira que ele tinha, uma coisa muito cara, né? Não é fácil, né? Então, a pessoa com deficiência tem um custo de vida bem maior já do que uma pessoa que não tem uma deficiência, que precisa de insumos, precisa de coisas, né? Precisa de órteses, de próteses, uma série de coisas. Só que eu vejo assim, né? O nosso PL está lá, eu tô batendo, mas eu acho que falta um pouco de um empuxo aí, uma coisa assim do movimento social, né? Vocês acham que se a gente fazendo uma petição eletrônica, como se fosse um abaixo-assinado eletrônico, você acha que o segmento ajudaria a
a gente ia fazer passar para o outro, né, virtualmente, e a gente conseguir muita assinatura para a gente, né, jogar lá na mesa do presidente da Câmara Municipal para ver se a gente consegue colocar isso como ordem do dia. Como que vocês veem isso? Né? Vocês acham Olha, que é Toninho, fácil? Porque eu estou falando isso acho... que, assim, eu não sei, assim, qual que é a porcentagem das pessoas de deficiência que têm acesso à internet, né? A internet é pago, né? Não é uma coisa barata. Você acha que esse tipo de rede funcionaria? Então, Toninho, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem que tentar, tem que fazer e bater firme nisso, sabe? Não, né, a FCD, o conselho, e ir passando para conhecidos, familiares, para ver se realmente isso se torna uma realidade, para amenizar um pouco o sofrimento das pessoas, né? Porque, como você bem citou, algumas pessoas têm ainda a rede social, tem ali consegue ter um contato, uma comunicação virtual, mas olha, muita gente sem deficiência, você não está sabendo nem o que está acontecendo na vida dela, né? Então, eu acho, assim, super importante tentar fazer esse abaixo-assinado, a gente se dedicar, né, à fraternidade e tentar realmente fazer isso ser real, né? Assim, realmente ser concreto. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente com a Amélia. Tem que fazer sim e passar para todo mundo. Porque se cada um passar para seu grupo, para os grupos que têm contato, vai muita gente. Sim. Porque aquela Câmara só funciona por pressão, né? Algumas questões que a gente tem conseguido também, às vezes, a pressão. Por exemplo, o pessoal da cultura fez uma pressão grande aonde conseguiu já incluir naquele projeto o povo da cultura, né? Então, a Câmara Municipal funciona muito desse jeito, né? Muito pela pressão da sociedade também, para que a coisa acabe andando, né? Então, eu vou conversar isso... a gente tem reunião da coordenação do mandato segunda-feira, e já vou conversar isso para ver se terça-feira a gente já consegue fazer essa petição e começar a espalhar aí para as pessoas, o segmento das pessoas com deficiência, para ajudar. E as pessoas que podem assinar, pode ser qualquer pessoa, né? Não é pessoa com deficiência que precisa de assinar a petição. Qualquer pessoa pode assinar e as pessoas podem ficar divulgando essa petição, que eu acho que é importante, né? Porque a gente vai lá, depois imprime isso, pode até marcar com o presidente da casa para a gente entregar, que pode ir a presidente do conselho junto, ou outras lideranças que queiram ir, né? E aproveitando falar nisso, né, em marcar com o presidente, antes da pandemia, a gente estava já tentando marcar com o Tuma, né, uma ida nossa, também do pessoal do segmento, para discutir sobre a questão também que nós aprovamos na Câmara Municipal, um projeto que era do Ítalo Cardoso, e o Ítalo Cardoso deixou a Câmara Municipal, foi ser deputado estadual, depois acho que até deixou a política, né? E só tinha o Ítalo, nós fomos lá e assinamos como também autor do projeto e continuamos encaminhando aí o projeto Serginho Lisboa, que seria uma premiação anual, né, todo ano, para o segmento das pessoas com deficiência, né, desde pessoas individuais que fazem trabalhos ou organizações, ou se não profissionais, cientistas, que têm algum mérito porque fez algo em prol aí do segmento das pessoas com deficiência, porque para a gente, eu acho que isso é importante, porque coloca as pessoas com deficiência na Câmara Municipal com um patamar mesmo de discussão e de inclusão, apesar que eu não gosto muito dessa palavra inclusão, né? Mas é nisso. E aí nós ficamos também de marcar com Tuma uma conversa para agora que só falta normatizar isso na Câmara Municipal. Quem faz isso é a mesa diretora. A gente, se der tudo certo aí essas abaixo-assinado virtual, a gente podia marcar com o Tuma e já discutir as duas coisas com ele, né? Tanto o projeto de lei como o prêmio Serginho Lisboa, né? Tanto eu quero de novo...
A gente estava aguardando, de fato, né, essa reunião com ele. Aí entrou o isolamento, daí, mas é necessário, sim. Eu acho que é uma coisa bem bacana, né? Foi até uma ideia. O projeto foi assim um pouco ideia do Tuca Munhoz, né? Pouco não, ele fez a proposta, que a fraternidade também abraçou, e agora a gente tem em você aí o amigo que poderia ajudar a fazer esse encaminhamento, e está aí, né? Está aprovado, agora falta falar com o presidente da Câmara, mas vamos sim agilizar tudo isso, sabe? É importante. Sim, sim, vamos agilizar. E eu acho que, para terminar um pouco a conversa, até vocês falaram aí dos cadeirantes que estão, às vezes, na rua, a gente não sabe direito agora que tipo de atendimento eles estão falando, né? E a gente também tinha um projeto das residências inclusivas do primeiro mandato, que ele chegou até a ser aprovado na Câmara, mas na época o governo vetou o projeto, né? E aí, só que nós apresentamos ele novamente, nós melhoramos, inclusive, o projeto e apresentamos ele novamente, ele está tramitando na Câmara, o novo projeto, né? E a gente já tem as casas inclusivas implementadas pelo governo Haddad, onde eu, a Lídia, o Carlos Alberto, mais outras lideranças fizemos visitas, eu acho que mais ou menos metade das residências inclusivas, mas o nosso modelo era diferente. Esse modelo é muito institucionalizado, tem muita gente para trabalhando na casa inclusiva. A nosso modelo de casa inclusiva que a gente estava propondo no projeto era como se fosse uma casa mesmo família, que as pessoas que foram perdendo suas famílias, né, e foram ficando sozinhas, fossem morar lá 4, 5 pessoas com deficiências diferentes, e às vezes com graus diferentes, que eles se ajudariam entre eles na sua convivência, e que viria só uma equipe multidisciplinar para ir lá em algum momento, ficar lá 1 hora e meia, 2 horas no máximo, para dar uma assistência para aquelas outras tarefas, ou mesmo alguma alimentação, alguma questão que aquele grupo precisaria, mas que aquilo ali fosse visto como uma residência, e não como quase uma UBS ou um centro de saúde, que as pessoas estariam vivendo dentro de um centro de saúde. As pessoas é muito mais que isso, né? Nós somos seres humanos e queremos ser tratados como seres humanos, né? E precisamos só, eu acho, de um apoio, até para ter a questão, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Que é a da autonomia, né, das pessoas, né? Como que vocês veem isso? Vocês acham que esse projeto, ainda que nós estamos colocando lá na Câmara, é um projeto importante, ou esse que já está feito pela Prefeitura já contempla? Eu estou falando isso porque vocês duas são duas lideranças importantes, que até para a gente se balizar o quanto a gente coloca o pé no acelerador nesse projeto, que a gente é o ponto que a gente vai brigar. Se vocês acharem, não, olha, né, o modelo que está estabelecido é um modelo bom, não sei o que lá, a gente também não tem tanta pressa, então, para esse projeto. Como que vocês veem isso, né? Essa questão desse projeto da residência inclusiva. Então, só para explicar o projeto para vocês, assim, rapidinho, né? A Prefeitura constrói apartamentos. A gente colocou que uma porcentagem no térreo tem que ser para residências inclusivas. E aí seria grupo de 3, de 4, de 5 pessoas que iriam morar junto. A Prefeitura só forneceria a unidade, né? As despesas, tudo por conta daquele grupo familiar, né, chamando de grupo familiar, que vai morar naquela unidade. E queria uma equipe multidisciplinar lá, 1 ou 2 vezes por dia, que ela rodaria, né, essa equipe andaria por várias residências inclusivas, então o custo também não ficaria muito grande, porque a equipe iria visitar, sei lá, durante um dia, sei lá, 6, 8, 10 residências, né, inclusivas. Não ficaria uma equipe dedicada só para uma residência inclusiva, porque não teria recurso para isso, né. E as pessoas viveriam uma vida normal, relativamente normal, né, normal, sem uma tutela da Prefeitura, né, porque essas residências inclusivas que eu falo, que eu vi, e os CTAs também para pessoa em situação de rua, eles vão institucionalizando a pessoa, né? Tem que ir a filhinha para comer, tem que comer o que eles querem, sabe? Essa coisa institucionalizada, inclusive falando que as pessoas parecem que são boas, que elas não sabem
resolver os seus problemas, né, ou dar conta da sua vida, né. Eu acho que as pessoas precisam de um auxílio, e é isso que eu queria escutar um pouco de vocês duas, se vale a pena a gente, né, meter o pé no acelerador aí no nosso projeto da residência inclusiva. Então, Toninho, não tenho dúvidas da importância do projeto. Você citou, parece que já existe alguma coisa, porque todas as pessoas que a gente conhece, e a FCD, por ser nucleada, né, a gente conhece bastante gente, e a gente sabe de pessoas em situações muito difíceis, e a mim, assim, nunca chegou que já existe essa residência, né? Agora, quanto ao projeto e da forma que você falou, é excelente, porque essa coisa o preconceito é uma coisa que é o mais difícil, sabe? De quebrar a ideia, a mentalidade de que a pessoa com deficiência sempre precisa de outro, né? Para fazer, para responder por si. Então, isso não cabe mais, né? Na sociedade de hoje já não dá mais isso. Então, eu acho super importante. E o que eu queria também levantar, né, assim, como até talvez futuramente aí uma proposta, ter espaços também para pessoas que têm deficiência severa, aquela que realmente precisa de alguém para levantar da cama, precisa de alguém para usar o banheiro, para se alimentar, né? Isso é futuramente, mas a residência inclusiva, no modelo que você falou, é muito legal, muito necessária. Olha, eu concordo com a Amélia. Eu faço as palavras da Amélia. É importante, sim. É lógico que depois tem que ver para pessoas com deficiência severa. Tem que ver, porque tem pessoas que precisam de um cuidador mesmo. Mas isso num outro momento. Eu acho que a residência inclusiva, nesse modelo que você colocou, é muito bom. Porque, por exemplo, eu gostaria de morar numa casa com outras pessoas, mas gostaria também de sair, de passear, de ter minha vida, não viver lá institucionalizada, tutelada por alguém. Sim. Porque a gente imaginou nesse sentido que as pessoas, além de dar autonomia, ela acaba vivendo com aquelas pessoas, criando um vínculo familiar, né? Não é um vínculo sanguíneo, mas quantas pessoas que a gente ama, igual a gente ama a nossa família, porque você, ao longo do tempo, foi criando esse vínculo. Então, mesmo que as pessoas não sejam parentes de sangue, mas elas são parentes de alma, né? E acabam criando essa sensação e esse vínculo e essa relação familiar, né? De um cuidar do outro, né? Nesse sentido que eu acho que é muito legal. Bom, eu acho que abordou as coisas, né, que a gente queria falar, deixar vocês aí para a última fala. Se tem alguma coisa importante que vocês queriam falar e de repente não abordei em alguma pergunta, vocês fiquem bastante à vontade aqui para falar o que vocês querem. Aqui o canal é aberto para as pessoas falarem o que querem, tá? Começar por quem? Vai lá, Marli. Amélia novamente? Não, vai lá, Marli. Tá bom. Eu agradeço muito, Toninho, essa oportunidade que você está dando, não só para mim, né, para as pessoas com deficiência falarem. É muito importante isso, e é muito importante também as perguntas que eu vi aqui subindo, que depois eu vou tentar responder. Eu juro que eu vou tentar responder todas, mas eu acho muito importante. Muito obrigado por você dar esse espaço. Muito obrigado por ser aquele companheiro de sempre, que a gente já se conhece há um bom tempo, eu sei que eu posso contar com você sempre, e agradecer a todos de estarem nos assistindo, tá bom? Tá joia. Então, Toninho, se repetir, né? Repetir a Marli. Agradeço demais a oportunidade, né? O momento aqui que é bem oportuno da gente estar levantando questões aí que são bastante sérias, né?
sobre essa questão toda que a gente está vivendo, da pandemia. Obrigada pela sensibilidade, né, de perceber e de estar tentando trabalhar com todos os segmentos vulneráveis mesmo, né? E entre eles o segmento de pessoas com deficiência. Isso tudo é muito, muito bacana. Então, parabéns, agradeço aí ao pessoal, a Juliana também, que fez contato comigo, a nossa coordenadora, Tânia Otávio, né? Nossa menina de ouro aí. Um beijo. E é isso. Beijo, Tânia, beijo para todo mundo. Então, bom, eu não sei se eu vou conseguir responder como a Marli para todo mundo, mas de coração aí eu agradeço e é isso, Toninho. A gente se conhece há muitos anos, né? Antes da política até, e é isso. Sim. Você continua, cara. Então, queria agradecer vocês duas, né, pelo tempo de vocês para a gente bater esse papo, né, queria mandar um abração para a Sandra Reis, eu não sabia que ela esteve internada, que estava com Covid, né, a Sandra é uma companheirona também, né, a Lídia, o Carlos, Alberto, a Michele, e a Tânia já está em casa porque ela está no nosso mandato, então a gente se vê mais frequentemente, né, mas é muito bom estar com vocês, e eu acho também que, eu sempre falo para as pessoas assim, né, que a gente é ignorante, não no sentido ruim, né, quando a gente não entende de processos, não convive com determinadas situações, né, e isso que a Amélia falou é muito importante, a mudança do pensamento, né, porque eu mesmo, antes de conhecer aí a FCD, porque o contato que eu tive com o segmento foi maior com o pessoal da FCD, né, e eu não entendia muito das questões, né, e você vai realmente com preconceitos, né, e no fim, quando você convive, você anda, você conversa, você brinca, você chora junto, você faz um monte de coisa junto, você consegue entender a dinâmica da vida das pessoas e das pessoas com deficiência, não de todas, né, porque tem algumas especificidades, mas que a gente consegue entender e mudar o nosso linha de pensamento na hora que você entende né, então as pessoas têm que estar abertas a isso, têm que estar abertas ao convívio, né, tem que estar aberto a ter essa empatia da convivência, né, para a pessoa poder mudar a cabeça, né, porque a gente, quando geralmente, e eu era assim, eu tenho que confessar isso, você já via uma pessoa com deficiência, você não via as potencialidades, você via o limite, não é? E hoje não, hoje a gente vê e vê as potencialidades, aí você começa a refletir até por mim. As pessoas falam assim, Tony, mas você não apresenta deficiência. Não, sou cego praticamente de um olho, né? Aí uma vez a Eliane, no núcleo Jabaquara, né, ali no Jabaquara, né, falou assim, Toninho, quem tem um olho é rei, como que ela me falou lá, né, quem enxerga de um olho é rei, né, brincando comigo. Porque é isso, aí eu comecei a ver as minhas limitações, porque até aí você acha que você é normal, que aquilo não faz, e que simplesmente existe graus de limitações. No fim, todo mundo tem algum tipo de deficiência, né? Então, eu queria agradecer vocês, né, por conta, eu acho, dessas reflexões, e falar para o segmento, né? O nosso mandato está aí, está sempre junto, né? Fico contente, a gente é um mandato que eu acho que aprova leis para a pessoa com deficiência e que mais apresenta, né? Que eu acho que passa, inclusive, sigla partidária, é uma questão mesmo de estar junto e levar as bandeiras aí do segmento, e a gente também leva puxão de orelha também, às vezes, quando a gente dá umas pisadinhas na bola, porque todo mundo, às vezes, a gente quer acertar e a gente erra também, mas é isso, a gente está sempre dialogando e trabalhando junto, né? Você queria falar alguma coisa, Amélia? Eu queria, você citou a Eliane, da FCD Santo Amaro, que ela falou, né, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Já tem uma outra fraternista lá de Americana, Romilda, ela fala, em terra de cego, quem tem um olho é escravo, porque tem que fazer tudo pelo outro. É outro ponto de vista, né? Bom, mas tá bom, gente. Então, me despedir de vocês. Muito obrigado, tá?
e estamos junto aí na luta e nas Eu que coisas, tá? agradeço. Pode acionar o nosso mandato aí, as pessoas que estão assistindo a gente, para qualquer questão aí, estamos juntos, tá bem? Tá bem, Ok, tchau. Toninho, valeu. Tá, tchau. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau, Marli, beijo. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.